Olá pessoal, eu sou o professor Jardel e hoje preparei para a gente uma aula bem bacana. Vamos falar do nosso sistema de numeração? Para começar, onde usamos os números? É uma pergunta para a gente começar a nossa conversa, para a gente pensar. Nós usamos para contar objetos, contar brinquedos, as nossas coleções, usamos para dar preço aos produtos do mercado, usamos para identificar velocidade máxima permitida numa estrada através das placas. Usamos para identificar as nossas ruas, cada rua tem um CEP. Usamos para medir temperatura, para medir comprimentos. Além disso, podemos também usar os números para ordenar pessoas, objetos. Eu tenho aqui uma fila onde eu consigo ver quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Ou seja, eu uso um número para identificar cada pessoa dessa fila. Para contar, medir, ordenar, utilizamos um sistema de numeração. Você sabe o que é um sistema de numeração? Trouxe um exemplo, que é o sistema de numeração dos antigos egípcios. Vejam bem, eles têm símbolos, tem aqui símbolos, e cada símbolo desse indica uma quantidade. E aqui embaixo eu tenho como que se forma o número 322. Três símbolos que indicam o 100, dois símbolos que indicam o 10 e eu tenho dois símbolos que indicam o 1, ou seja, 300 mais 20 mais 2, o que me dá aqui a resposta 322. Então, ou seja, eu tenho símbolos e tenho regras para formar os números. Então, um sistema de numeração nos diz quais algarismos, que são os símbolos, e quais são as regras que vamos utilizar para construir os números. No nosso sistema, por exemplo, usamos 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E com esses 10 algarismos, formamos qualquer número. Falando do nosso sistema, ele se chama Sistema de Numeração Decimal. E vamos entender por que desse nome. Os números são formados utilizando 10 algarismos. Está aqui os algarismos que vamos utilizar para formar os números. Fazemos agrupamentos de 10 em 10. E é exatamente por isso que chamamos nosso sistema de decimal. Começamos com a unidade, agrupo 10 unidades e troco por uma dezena. Se eu pego uma dezena e agrupo num grupinho de 10 dezenas, pego 10 dessas barrinhas que vale uma dezena e junto num grupinho, eu posso trocar por uma centena. 10 centenas posso trocar por uma unidade de milhar. E 10 unidades de milhar eu posso trocar por uma dezena de milhar, e assim por diante. Assim vamos formando os grupinhos de 10 cada vez maiores. E vamos trocando por uma ordem superior, acima daqui. Nosso sistema é posicional. O que significa? O mesmo algarismo pode ter valores diferentes dependendo da posição que ocupa. Antes de falar sobre isso, vamos conhecer uma tabelinha muito utilizada que serve para organizar um número e auxilia na resolução dos exercícios, que é o quadro valor de lugar, conhecido como QVL. Então, uma tabelinha eu organizei aqui, começando daqui, ou seja, a primeira ordem, depois eu tenho a segunda ordem e tenho a terceira ordem. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Lembra que quando eu junto 10 unidades, eu troco por uma dezena? Terceira ordem, centena. Vamos lembrar também que quando eu junto 10 dezenas, eu posso trocar por uma centena. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira ordem, que juntas formam a classe das unidades simples. Então, a cada 3 ordens, eu formo uma classe. Aumentando esse meu QVL, eu vou ter a quarta ordem. Vou marcar aqui, quarta ordem.
que é unidade de milhar. Se eu junto 10 unidades de milhar, eu troco por uma dezena de milhar, ou seja, é a quinta ordem. E assim por diante, eu vou ter também a sexta ordem. Essas três ordens formam a classe das milhares. Então, novamente eu digo, a cada 3 ordens eu tenho uma classe. E aí eu posso aumentar esse QVL. Posso chegar a uma nova classe. Deixa eu só apagar o que eu fiz aqui de verde. Aumentando, eu tenho a classe dos milhões. Com a sétima ordem, a oitava ordem, aqui ó, sétima ordem, oitava ordem e nona ordem, que são os milhões. Então, a gente vai trabalhar com essas 9 ordens. Claro que eu posso ter números com uma menor quantidade de ordens e com essas 3 classes. Voltando a falar de posição e de valor posicional, eu vou usar para isso, para me auxiliar, o QVL. Então, eu tenho aqui um número no nosso QVL, que é 25.658. Repare que esse número ele é formado por dois algarismos 5. Está aqui o primeiro e aqui o segundo. Eles ocupam diferentes ordens. Eu tenho um 5 que ocupa a segunda ordem, que é a ordem da dezena simples, e tenho 5 que ocupa a ordem da unidade de milhar, que é a quarta ordem. Cada um desses 5 vai possuir um valor diferente de acordo com a sua posição. Então, eu tenho esse 5 aqui da ordem das dezenas. Vou fazer aqui uma setinha para identificar. Esse 5 ele tem valor posicional de 50, porque ele está na ordem da dezena. E eu tenho esse 5 aqui, que ocupa a ordem da unidade de milhar, que vale 5.000. Certo? Prosseguindo. Novamente com aquele número, 25.658. E vamos ver o valor de cada número, de cada algarismo que compõe esse número. Por exemplo, o 2, que ocupa a ordem da dezena de milhar, vale 20.000. O 5, que nós já vimos, que ocupa a unidade de milhar, vale 5.000. O 6, que ocupa a ordem das centenas simples, vale 600. O 5, que ocupa a ordem da dezena simples, vale 50. E o 8, para terminar, que ocupa a ordem das unidades simples, vale 8. Então, pessoal, para formar esse número 25.658, eu precisei usar 2 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 6 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Esse formato aqui que eu acabei de mostrar para vocês, a gente chama de forma decomposta. Vamos praticar? Trouxe um exercício. Então, considerando o número 72.874, responda as questões a seguir. Então, tenho letra A, B, C e D. Para facilitar essa resolução, eu vou usar o QVL. Então, eu vou colocar aqui no meu QVL o número dado na questão e vou fazer por parte. Letra A. Quantas ordens e quantas classes esse número apresenta? Lembrando que cada posição de cada algarismo é uma ordem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ou ainda, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Então, ou seja, esse número ele possui 5 ordens. Agora, as classes. Lembra que eu falei que a cada 3 ordens eu tenho uma classe? Então, tem aqui uma classe, 2 classes. Então, esse meu número ele vai ter 5 ordens e 2 classes. Vamos prosseguir. O algarismo 8 ocupa a ordem das centenas simples. Qual o seu valor posicional? Vou marcar aqui o 8. Ele ocupa a ordem das centenas. Então, se uma centena vale 100, 8 centenas vai valer 800. Então, está aqui a resposta. Nessa ordem, o 8 vale 800. A letra C. O algarismo 7 ocupa quais ordens? No plural, porque se a gente for observar, o 7 ele aparece 2 vezes. Diga seu valor posicional em cada uma dessas ordens. Então, vejam bem, o primeiro 7 ali, ele ocupa
a ordem das dezenas. São 7 dezenas. Então, seu valor posicional é 70. Esse 7 ocupa as dezenas de milhar. Então, são 7 dezenas de milhar. Então, o valor é 70.000. Então, resposta. O 7 ocupa as ordens dezena de milhar e dezena simples. Na ordem dezena de milhar, vale 70.000. E na dezena simples, vale 70. Letra D. Se você trocasse o algarismo que ocupa a ordem das unidades simples como o algarismo da dezena de milhar, que número iria achar? Escreva por extenso. Então, eu vou fazer essa troca. Eu quero trocar o 4 com o 7. Fazendo essa troca, eu vou ter esse número aqui. Que número é esse? 42.877. Então, troquei o 7 com o 4, achei um número novo e, lendo por extenso, eu tenho 42.877. Vamos decompor o número 72.874? Então, eu tenho que, novamente, o meu QVL, coloquei o meu número e vamos decompor. O 7 ocupa a quinta ordem, dezena de milhar, o 2 ocupa a unidade de milhar e assim por diante. Então, se eu for decompor esse número, eu vou ter 7 dezenas de milhar mais 2 unidades de milhar mais 8 centenas mais 7 dezenas mais 4 unidades. Tem uma outra maneira de decompor. 70.000 mais 2.000 mais 800 mais 70 mais 2. Então, eu dei aqui duas maneiras de decompor o numeral. Outro exemplo. Vamos decompor o número 6.981. Vou usar o QVL. Vou colocar o meu número no QVL, no quadro valor de lugar, e vou decompor. São 6 unidades de milhar, mais 9 centenas, mais 8 dezenas, mais 1 unidade. Da outra maneira, 6.000 mais 900, mais 80, mais 1. Então, tem duas maneiras de decompor o número. E se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser compor? Vamos supor que eu dê essa definição para vocês. 7 centenas de milhar, mais 3 dezenas de milhar, mais 2 unidades de milhar, mais 3 centenas, mais 9 dezenas, mais 5 unidades. Quero descobrir que número é esse. Para facilitar, eu trabalho com o quadro de valor de lugar. Coloquei aqui, 7 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 3 centenas, 9 dezenas e 5 unidades. Que número que eu achei? 732.395. Mais um exemplo. 5 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, mais 6 dezenas, mais 7 unidades. Trago novamente o quadro valor de lugar e vou colocar essas informações nele. Então, eu tenho 5 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 6 dezenas, 7 unidades. E repare que ele não tem centena. Vou botar aqui uma interrogação. Faltou aqui a centena. O que eu faço nesse caso? Eu vou completar com 0. Então, deixa eu apagar aqui a interrogação. Vou botar um 0 no lugar dessa interrogação. Toda vez que faltar uma ordem, eu completo com 0. Então, qual foi o número formado? 54.067. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.